No último livro da Bíblia está escrito: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Mas e se você vivesse essa profecia? Prepare-se para ser lançado num desafio sem retorno, 100 dias preso nas visões do Apocalipse. 4 cavaleiros cavalgam, o mar vira sangue, o céu se enrola como um pergaminho, e tudo o que você conhece começa a ruir. O primeiro dia chegou, e você não está preparado. 100 dias preso. Você sobreviveria ao Apocalipse. Em 100 dias, o mundo vai acabar. E ninguém está preparado. Você pode sentir, nas ruas, no céu, no silêncio entre os batimentos do coração. Não é teoria, é profecia. Está escrito há milênios. O juízo começa com sussurros e termina em gritos. E agora, o relógio de Deus começou a contagem regressiva. Assim está até o fim, porque o que está por vir vai te marcar para sempre. No primeiro dia, a fome bateu na porta dos reis. Os poderosos se curvaram e os humildes foram esquecidos. Supermercados vazios, dinheiro sem valor, corpos sem honra. E ninguém entendeu, o selo estava quebrado. No segundo dia, a guerra, mas não como antes. Irmãos contra irmãos. Nações se autodestruindo por orgulho, por medo, por fé corrompida. E no terceiro, veio o céu, não com chuva, mas com fogo, um som como de 1000 trombetas, e os que zombaram se calaram, porque agora até os ateus começaram a orar. No quarto dia, os céus ficaram em silêncio. Nenhuma estrela piscava, nenhuma ave voava, e os homens começaram a ouvir o som dos próprios pecados. Lembranças de traições, mentiras, ganância. A consciência pesava, como pedra sobre o peito. O arrependimento veio tarde demais. No quinto dia, as águas pararam, rios secaram, mares ficaram amargos, e até a chuva fugiu da terra. Cientistas não explicavam, líderes sumiam, e os que ainda tinham fé se ajoelharam. Mas o sexto dia foi o pior. Os céus se abriram, e olhos que não eram humanos observaram, e todos souberam, já não havia mais como voltar. No sétimo dia, o céu chorou fogo e enxofre. Cidades inteiras viraram cinzas em questão de horas. O cheiro da morte tornou-se onipresente, uma lembrança constante do juízo divino. As vozes dos desesperados ecoavam pelos escombros, enquanto aqueles que ainda buscavam redenção corriam sem rumo, procurando um milagre que não chegava. No oitavo dia, o mar se revoltou, engolindo navios, cidades costeiras e a esperança de muitos. Os céus se fecharam, bloqueando toda a luz. A escuridão não era apenas física, era a morte da fé, da esperança, do amanhã. Quem sobreviverá a isso? Apenas aqueles que se arrependeram a tempo, aqueles que ouviram o chamado que a maioria ignorou. No nono dia, o silêncio foi quebrado por um rugido que vinha do céu. Um exército de sombras cruzou o horizonte, figuras imponentes e desconhecidas, trazendo julgamento e caos. O mundo parecia estar à beira do fim, enquanto os corações dos homens pesavam entre o medo e a dúvida. No 10º dia, as estrelas caíram como lágrimas flamejantes, marcando o fim dos tempos. Os profetas haviam avisado, mas poucos ouviram. Agora, restava apenas aceitar o destino ou lutar contra o inevitável. E você? Em qual lado estará quando o último selo for quebrado? No 11º dia, a terra tremeu como nunca antes. Montanhas desabaram, cidades inteiras foram engolidas pelo solo, e o céu tornou-se um manto negro que parecia sufocar a vida. As vozes dos justos e dos perversos ecoaram no vazio, enquanto o tempo parecia desacelerar. No 12º dia, o último chamado foi feito.
Uma trombeta soou no horizonte, convocando os sobreviventes ao julgamento final. O destino da humanidade estava selado, mas uma luz tênue ainda brilhava no meio da escuridão. A escolha final estava nas mãos de cada um. No 13º dia, os ventos da tormenta carregaram as últimas esperanças dos homens. As vozes do arrependimento misturavam-se ao clamor do juízo. As trevas engoliam o que restava da humanidade, enquanto poucos buscavam a redenção. No 14º dia, as chamas do inferno dançaram na terra, queimando tudo o que resistia à luz divina. Era a separação final entre aqueles que escolheram a verdade e os que abraçaram a perdição. E o mundo caía em silêncio. No 15º dia, o silêncio foi quebrado por lágrimas de chuva sagrada. O céu abriu uma fresta de luz para aqueles que buscaram a verdade até o fim. Os que se arrependeram receberam força para enfrentar o que restava do mundo. No 16º dia, a última esperança se ergueu em meio ao caos, uma luz que desafiava as trevas e prometia um novo começo. Mas o preço foi alto. Muitos caíram. Muitos foram esquecidos. O juízo era severo, mas justo. Aquele que resistisse até o fim seria salvo. No 17º dia, a terra sussurrou promessas antigas e esquecidas. Ecos do passado reverberavam no presente caótico, lembrando que o juízo não era o fim, mas um novo começo para os justos. A esperança renascia, pequena mas poderosa. No 18º dia, as forças das trevas tentaram resistir, mas a luz interior daqueles que permaneceram firmes brilhou mais forte, iluminando caminhos antes sombrios. A batalha final não era externa, mas dentro de cada alma. O mundo mudaria para sempre. No 19º dia, o silêncio final caiu sobre a terra. As vozes que restaram eram as dos justos, agora em paz, mas marcadas para sempre pelo juízo que transformou tudo. No 20º dia, a promessa se cumpriu. Um novo céu e uma nova terra surgiram das cinzas. A dor, o sofrimento, a perda ficaram para trás. Aqueles que resistiram, que buscaram a luz em meio às trevas, encontraram a redenção. E você? Vai escolher a luz ou permanecer na escuridão? O relógio de Deus parou. A decisão é sua. Mas o que muitos não enxergam é que naquela mesa, cercada por pão e vinho, havia algo que nenhuma alma viva compreendia por completo. O eco do juízo final já ressoava ali. Cada mordida no pão, cada gole do cálice, abria portais invisíveis entre o céu e o inferno. Os anjos em reverência, os demônios em fúria silenciosa, sabiam que aquele momento não era apenas um jantar, era a ativação de uma guerra eterna. Enquanto Judas saía para trair, as trevas não apenas se moviam, elas celebravam. Pensavam que haviam vencido, que ao capturar o filho, destruiriam o plano do Pai. Mas mal sabiam que a entrega de Jesus não era derrota, era isca. Era o início do fim de todo o domínio das trevas sobre os homens. Aquela mesa não foi só símbolo de comunhão, foi o início de um julgamento cósmico. Cada apóstolo ali presente se tornaria testemunha viva desse juízo. E mesmo Pedro, que negaria, carregaria a marca da noite em sua alma para sempre. A última ceia não foi o fim de um ciclo, foi o início de uma revolução espiritual silenciosa. Uma revolução que ecoa em cada santa ceia, em cada altar, em cada oração até hoje. Por isso, quando você vê aquela pintura famosa ou assiste a uma encenação da ceia, não pense que está diante apenas de história ou religião. Você está diante de um código sagrado, uma senha, um ato de guerra espiritual que continua reverberando nos bastidores do invisível. A mesa foi posta, mas o combate foi iniciado.